Olá, que bom! Chegamos à lição 7, já estamos na metade do nosso trimestre deste livro maravilhoso que é o livro de Daniel. E nesta semana estamos estudando o tema de Daniel na Cova dos Leões. O título é Da Cova dos Leões à Cova do Anjo. Bom, você já conhece a história, essa é uma história que desde criança a gente ouve, de Deus protegendo Daniel ao ser ele jogado indevidamente, injustamente, numa cova de leões. Daniel enfrenta a inveja e a perseguição. Então, nessa história, nós temos um paradigma para o povo de Deus no tempo do fim, que poderá padecer por inveja e por perseguição, como o texto de Daniel nos mostra. Então, eu coloquei um primeiro tópico que vai aparecer aí na sua tela como bastidores da inveja. Quais são esses bastidores da inveja? O assunto é o seguinte: Daniel era um homem íntegro, era um homem correto. A Bíblia usa a expressão justo, irrepreensível, Daniel 6, verso 4. Só havia uma brecha que poderiam pegá-lo através dela, que era através da sua fé e da sua devoção a Deus. E a sua adoração ao único Deus, num mundo de pagãos, que adoravam vários deuses. Então, um grupo de puxa-sacos, você sabe que na vida sempre existe isto, em todas as sociedades existem esse tipo de gente, eles resolveram agradar o rei e disseram para ele: olha, rei, você é o nosso Deus. Então nós precisamos que você faça um decreto de que quem adorar outro Deus além de você deva ser jogado numa cova de leões. Essa é uma história meio sui generis, porque lá no passado nós não temos exatamente uma história igual a esta. Pode ser que alguém possa, em alguma literatura antiga, ainda achar isto, mas não é tão difundido esse tipo de castigo. Então, ou pelo menos não é conhecido esse tipo de castigo. Então o rei, caindo na armadilha desses invejosos contra Daniel, porque havia uma inveja política, inclusive, e religiosa ao mesmo tempo, o rei assinou o decreto, caindo na armadilha deles, dizendo que quem adorasse um Deus além do rei deveria ser, num determinado período, deveria ser jogado na cova dos leões e, logicamente, seria estraçalhado. A inveja estava presente nesse episódio. E o autor da lição faz um link, uma ligação muito interessante, dizendo que com Jesus foi assim também. O que derrubou o diabo, o Lúcifer, que era um anjo de luz jogado para a terra, foi justamente sua inveja de Jesus, que foi escolhido para ser o criador deste mundo. E esse Lúcifer achou-se, digamos assim, desfavorecido. E isso gerou nele uma inveja, a inveja de Cristo. E Daniel, como servo de Deus, deve ter entendido isto como uma trama, que fazia parte desse grande batalha entre o bem e o mal. Mas a Bíblia diz que Daniel continuou sua vida devocional e, como consequência, o texto bíblico é claro, Daniel 6, foi ele jogado na cova dos leões. E o desfecho da história é muito lindo e diz que Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Daniel 6, 22. E então, como resultado disso, o rei emitiu um decreto reconhecendo a Deus como um verdadeiro e poderoso. Daniel liberto da cova dos leões, sem nenhum arranhão, sem nenhuma mordida de nenhum leão. Ele agora, salvo, o rei mandou que os seus inimigos e suas famílias respectivas fossem jogados, então, na cova dos leões, num decreto de Dario. E aí vale ressaltar que essa não foi a vontade de Deus. Deus não mandou ele fazer isto, mas ele o fez. As pessoas plantaram e, logicamente, colheram. Deus não queria matá-los, mas eles foram ali jogados e, logicamente, antes que chegassem ao fundo da cova, os leões estraçalharam com eles todos. Agora, um segundo bloco vai aparecer aí na sua tela, ponto número 2. O que a gente aprende dessa história? Uma história batida, muito conhecida, né? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a lealdade a Deus deve ser apesar de tudo. Daniel fazia da sua adoração e da sua oração
a Deus algo contínuo e não ocasional. Isso é muito interessante. Nós vemos num tempo em que as pessoas muitas vezes se convertem, entre aspas, e eles se tornam até meio fanáticos em algumas coisas, eles vão para vigílias, eles vão para reuniões de oração, eles vão para pequeno grupo, mas isso é fogo de palha, logo isso acaba. O contexto aqui mostra que Daniel era alguém contínuo. Mesmo na hora que ele sabia que havia um decreto, ele continuou orando, porque ele sempre assim o fizera e sempre ele continuaria fazendo assim. Então, é muito interessante isso. A lealdade a Deus não deve ser ocasional, mas deve ser contínua. Segundo lugar, esse episódio nos mostra que nós estamos no meio de uma guerra. Né? Esta guerra é entre o bem e o mal. E nem sempre o nosso sofrimento, no caso, sermos jogados numa cova de leões, é fruto do nosso pecado. Daniel não era culpado de nada. Ao contrário, ele era um homem devoto a Deus. Mas o fato de vivermos num mundo pecaminoso, de inveja, de orgulho, de maldade, muitas vezes nós somos afetados por estas coisas. E aí sofremos. Não é por causa do nosso pecado, mas é por causa do pecado que existe no mundo. Nós somos afetados. Por quê? Porque simplesmente nós estamos numa guerra. E na guerra, muitas vezes, somos vítimas dela. Mas mesmo assim, como Deus protegeu Daniel, ele pode nos proteger. E ele protegerá seu povo no tempo do fim. Por isso que essa história é uma espécie de paradigma da história do povo de Deus no tempo do fim. Para o povo de Deus no tempo do fim, quando enfrentará perseguições, provações, lutas, dificuldades, incoerências de todas as partes. E então, terminando, eu queria colocar para você uma pergunta. O ser humano, muitas vezes, quer tomar o lugar de Deus. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente. O rei Dario, naquela ignorância pagã dele, ele se sentiu lisonjeado com a ideia de ser chamado de Deus, de um Deus. E ele quis tomar o lugar de Deus. Talvez por ignorância, talvez até foi meio inconsciente aquilo. A pessoa, às vezes, quando é elogiada, não sabe lidar com o elogio. Mas o ser humano tem essa tendência de ocupar o lugar que é de Deus. E então, como nós podemos evitar, discuta aí com seus alunos, esta inclinação perigosa em nossa vida? Nós não vamos fazer como Dario, de sermos chamados de um Deus, mas muitas vezes nossas ideias, nossos vícios, nossas vontades são mais fortes do que Deus, porque ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Como a gente pode, digamos assim, evitar sobreviver diante desta inclinação que é perigosa em nossa vida? Pense nisso, converse um pouco com seus alunos. Nunca esqueça, escola sabatina é participação. Tem que haver vida, não é um discurso. Às vezes eu ouço algumas lições por aí que é simplesmente o indivíduo vai lá e faz um discurso. Bom, aí ele vai ouvir um sermão, não uma lição. A lição deve ser algo para ser discutido, conversado. É claro que o professor dá as coordenadas, mas os alunos precisam participar, precisam falar, precisamos discutir para crescermos juntos. Um abraço para você. Semana que vem a gente está de volta aqui com o livro de Daniel.